querido ser de luz, tudo bem com você? Espero que sim. Acabamos de passar por um momento muito forte para todos nós cristãos, que é a Páscoa, esse tempo de muita fé, né, de unidade, de reflexão. E eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive nessa questão da religiosidade e da autenticidade, da sinceridade que envolve o nosso desenvolvimento espiritual, como seres espirituais que somos. A gente se reuniu com uma parte da nossa família, a família da Jaque, na verdade, e aconteceu uma situação que me deixou bem reflexiva. Eu queria compartilhar com vocês um pouco desse momento, assim, que foi bom para mim. Nós estávamos reunidos e teve uma pessoa que chegou, né, de outra cidade e falou que, né, durante a quaresma não tinha ingerido álcool, na sexta-feira não comia carne, na sexta-feira santa principalmente não iria comer carne. E organizamos, né, todas as refeições e tudo para que estivéssemos juntos mesmo. E em um dado momento da conversa, essa pessoa contou sobre um processo que teve com uma vizinha e que foi muito chato, foi bem complicado. E aí essa vizinha pediu desculpas para ela. Só que ela falou que não desculparia, não perdoaria e não perdoou. E não olha para a cara dessa pessoa até hoje. Isso me deixou reflexiva. Não estou querendo julgar, não sou dona da verdade. Quem acompanha aqui sabe que eu busco colocar meu ponto de vista. Cada um tem seu ponto de vista e isso que enriquece a experiência. E eu fiquei pensando, como que às vezes a gente deixa os ritos externos, principalmente quando a gente tem uma religião, mas não só, né, contar mais do que os processos internos, né? A gente reza o Pai Nosso e diz perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E quantas vezes a gente nega, né, o perdão, principalmente se a pessoa pede perdão pra gente. E a gente se considera cristão, não estou julgando, estou me colocando junto, porque muitas vezes eu tenho esse processo em meditação de identificar a hipocrisia em mim. Falo, nossa, mas eu falei isso e aquilo, tive essa ou aquela atitude, mas não é coerente com o que eu falo, com o que eu vivo, com o que eu busco. E aí a gente vai fazendo esses ajustes que é para a vida toda. A gente não... Acredito que a gente não vá ser uma obra acabada aqui. Mas eu prezo muito essa reflexão, essa coisa de se aprofundar mais, principalmente quem tem uma religião como eu já fui católica, já fui umbandista, já tive contato com candomblé, com o espiritismo, e eu sempre tive uma questão de uma busca de coerência. Desde pequena, na verdade, eu tenho isso, assim, de se eu for ser alguma coisa, eu vou realmente buscar, dentro das minhas possibilidades, ser realmente aquilo. Eu não sei, eu tinha isso, tipo, se não der certo, eu vou ter a consciência tranquila de que dentro das minhas possibilidades eu fiz o que eu podia. E isso era uma salvaguarda, assim, pra mim, vamos dizer. Não só na questão religiosa, mas também na questão dos relacionamentos afetivos, familiares, de amizade. Não sou perfeita, nem, né, não vou ser, mas de ter um processo de sinceridade mesmo, sabe? Na caminhada, e eu vejo o quanto isso é importante. Para quem tem uma religião, claro, é muito importante ter os processos dos ritos, né? Minha mãe é muito católica até hoje, a gente conversa tranquilamente, não temos problema, mas eu falo sempre isso para ela, nossa, o quanto é interessante a gente ser inteiro, íntegro, verdadeiro, não com os outros, porque os outros vão pensar o que eles quiserem da gente, mas com a gente mesmo, sabe? De viver, por exemplo, esse tempo da Páscoa,
na Igreja Católica, que eu conheço, né, todo um rito, todo um sentido, um simbolismo, que é para enriquecer o quê? O nosso desenvolvimento pessoal, a nossa intimidade com Deus. Essa é esse é o porquê, para mim, né? Tô falando do que eu considero o sentido da ritualística de cada religião, dos livros sagrados, de tudo isso, que às vezes, falando da minha experiência, por vezes me deixou em processos de ficar presa na superfície, de pensar que se eu faço tudo que a minha religião diz que eu devo fazer, eu tô, vamos dizer assim, salva. Vou ter acesso a um céu que muitas vezes a gente pensa que é físico, né? Mas dentro da minha compreensão hoje não é um lugar físico, né? O céu, o inferno, é um estado de consciência, é um estado do ser, como Jesus mesmo dizia, o reino de Deus está dentro de você, né? E em outra parte, busque primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Então, toda a doutrina eu vou vendo, né, é um convite para interiorizar-se, para esse processo de sinceridade, que muitas vezes a gente chama de conversão, de se olhar com verdade, sabe? Será, nossa, mas será que isso que eu estou vivendo está realmente me tornando um ser humano melhor? Será que está me desenvolvendo um maior respeito pelo outro? Mesmo, principalmente quando o outro não pensa como eu, que eu considero um fruto do Espírito, como diz na Igreja Católica, né? Os frutos do Espírito. E quando eu saí das igrejas todas e resolvi ter uma caminhada, vamos dizer, solo no sentido doutrinário, né? Uma coisa que eu senti muita dificuldade no começo. Eu sentia que eu estava em pecado, porque eu acreditava profundamente que só se eu seguisse aqueles ritos eu seria salvo, né? E outra coisa que eu sentia o peso da responsabilidade de eu ser a única que diria para mim mesma se eu estou no caminho certo ou não. Eu não teria mais livros para eu recorrer e me falar, não, né, se você está confessando, está comungando, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, então você está no caminho certo. Não tinha mais isso. E é assustador, assim, no começo, né? E por muito tempo eu me debati um pouco nisso, principalmente quando eu fui para Umbanda, que no começo foi bem difícil para minha mãe, e ela falava, eu ainda vou te ver fora disso, ainda vou, né? E eu encontrei, assim, um alento, sabe? Um alento mesmo naquela passagem da Bíblia. Eu cito muito a Bíblia porque eu li muito a Bíblia. A árvore se conhece pelos frutos, né? Pelos frutos. Então, o que começou a ser minha bússola começou a ser se eu estava realmente me tornando uma pessoa melhor, se eu estava me sentindo mais feliz, confiante comigo mesma, com os outros, os frutos da minha caminhada, para eu reconhecer mesmo, será que eu estou agradando a Deus, né? Quando a gente tem uma religião, a gente tem essa preocupação. E o que eu quero dizer é que, para mim, hoje, é um tempo, independente se a gente tem religião ou não, de a gente se aprofundar mais. E quando a gente fala, se aprofundar, parece que é uma coisa muito mas não é. É simplesmente a gente desenvolver uma caminhada com mais sinceridade, com a gente mesmo. Identificando os pontos de hipocrisia que a gente tem, eu tenho, eu busco tratar, trabalhar essa questão. E para quê? Para que a gente tenha um processo real com Deus, não só ali na hora que, né, tá no culto ou tá em algum lugar entre pessoas, mas quando a gente volta para casa vazio, muitas vezes, a sensação de estar perdido, muitas vezes, para que a gente trate isso, que a gente seja realmente inteiro, íntegro, independente de religião, independente
sabe, de qualquer coisa, que eu vejo que todas as religiões que eu estudei, todas as filosofias que eu li, têm em comum essa busca por ajudar o ser humano a se desenvolver como ser humano inteiro, íntegro, capaz de se autogerenciar, se autoencaminhar, vamos dizer assim, rompendo pouco a pouco com as dependências externas. Então, você é um pastor, você tem um padre, você tem um mestre, você tem um guia, ótimo. Só que a gente desenvolver a capacidade de o externo ser um acréscimo. E a gente ir desenvolvendo a capacidade de ser o próprio mestre, entende? E isso não é heresia. O reino de Deus está dentro de mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Então, eu preciso me encontrar em contato com esse Deus que está dentro de mim, independente do lugar que eu esteja, independente da crença que eu tenha, para que o próprio ser seja feliz. Não é uma questão de, isso agrada ou não a Deus. É meio complicado colocar isso, eu penso. Mas como eu estou colocando o que eu penso, para mim o que agrada a Deus, que está dentro de mim, é o que me faz sentir mais livre, me faz sentir mais inteira, mais leve, me dá a capacidade de respeitar o outro, me dá a capacidade de não julgar o outro. Eu não estou dizendo aqui que eu seja essa pessoa, que eu estou inteira, pronta, não, mas são as minhas percepções que eu gosto de compartilhar com vocês. E eu vejo que todos os movimentos espirituais, espiritualistas, religiosos têm como uma coisa em comum isso de libertar, de acordar o ser para a realidade divina que você é, que eu sou. Nós somos templos do Deus vivo, somos filhos de Deus, somos manifestações do próprio Deus. Temos todo o direito à felicidade, à liberdade, à alegria, à leveza, independente de qual vertente a gente escolha ou não. E a gente é capaz. A gente é capaz, como diz o Almir Sater, né? Todo ser carrega em si o dom de ser capaz de ser feliz. Você é capaz. Então, o que eu desejo hoje é que a religião, qualquer doutrina que você siga, ou se você gosta de ver cartas, né? Ou sinta vontade de fazer apometria, constelação familiar, tantas outras coisas que venham a somar, que tudo isso venha realmente a te apoiar para que você se torne capaz, para que eu me torne capaz de levantar e seguir esse caminho espiritual que é tão particular para cada um, com segurança, sabe? De não, olha, eu tô precisando de uma ajuda. Tudo bem, a gente faz igual aqui, apometria. E eu faço muita comparação com a minha mãe, que é como se uma pessoa tivesse tido uma situação bem difícil. Então a casa tá bem bagunçada, bem suja, a pessoa, né, tá com um processo assim de não conseguir se cuidar. Então ela chama uma equipe. A equipe chega, limpa a casa, tudo, arruma quintal. A pessoa faz barba, cabelo, unha, deixa tudo maravilhoso. Para que a pessoa tenha a capacidade de desenvolver a capacidade dela, a partir daí, conseguir manter a própria casa, o próprio corpo, e isso é um sentido figurado. Conseguir ser o principal apoio para si mesmo. Porque quando tudo faltar, e uma vez ou outra na vida acontece isso, às vezes, a gente não se sentir perdido, a gente não se sentir vazio, a gente não sentir vontade de desistir, eu não, sabe? Da gente ter essa coisa com a gente mesmo. Eu estou aqui para mim. Eu sei quem eu sou. E eu estou aqui para mim. Se eu tenho apoio, ótimo. Se eu tenho um grupo, ótimo. Se eu não tenho, eu tenho Deus, que é o meu centro. Eu tô aqui comigo, eu tô aqui para mim. Então, o que eu quero dizer hoje,
muito bom a gente ter essa coisa de religião ou de grupos, muito bom. Só que isso seja realmente um apoio e não um processo que às vezes nos dificulte ver o real sentido de tudo isso, o real sentido de estarmos aqui, o real sentido das religiões terem sido criadas, que é o despertar do próprio ser para a realidade divina e infinita, que eu sou, que você é. Entende? Que a gente possa usar a doutrina ou os livros ou qualquer coisa e ir além e mergulhar em si e ser sincero com o próprio processo de desenvolvimento pessoal, humano, mediúnico. Porque isso sim é o que nos põe em contato com Deus, entende? Se você lê alguma coisa, você faz alguma prática que te eleva, ótimo, mas o ponto não é aquela prática é uma ferramenta, mas o cerne do processo é a nossa potência interior de identificação com Deus, independente se você tem um meio externo para isso ou não. Então, não sei se estou me fazendo entender, mas eu desejo de todo o meu coração que cada ser seja capaz de se sentir inteiro, de se sentir capaz, independente se ele tenha o apoio de um espaço, de um lugar, de um mestre ou não, que ele seja capaz, que ele não dependa mais, que tudo venha a somar, mas que a nossa segurança esteja em Deus, o Deus que está aqui, que a gente pode e deve conhecer, criar um processo de amizade. Quando eu comecei a me desenvolver na Umbanda, os guias que me desenvolviam, eu contei isso já em outro vídeo, eu não tive um processo muito desenvolvimento com alguém externo, assim, com o Pai Santo, uma coisa, eu não tive muito isso, eu tive diretamente com os guias, e eles me orientavam muito a um processo de meditação, no sentido de eu conhecer a minha própria energia, eu entender a expansão do meu campo, eu reconhecer a presença, né, deles, e eles falavam para mim, é um processo de fazer uma amizade, sentar ali por uns minutos, puxar assunto, ficar em silêncio, curtir aquela presença. E isso eu falo hoje do desenvolvimento da nossa autopercepção, de ter um momento para a gente se perceber. Como é que eu tô? Como é que eu tô me sentindo? Por que aquele dia eu reagi daquele jeito? Por que aquela palavra me doeu tanto? E aí você entra num questionamento e sua própria a essência vai sentindo liberdade de te respondendo. E acontece. Tipo, nossa, por que eu tenho tanta dificuldade com fulana? Nossa, mas por que isso? Por que aquilo? E você entra em silêncio, entra em contato com você mesmo, você começa a se desenvolver, a se conhecer. E essa é a chave. Conhecereis, busque primeiro o reino de Deus. Tudo mais será acrescentado. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento. E aí você não vai sentir necessidade de usar a Bíblia para afrontar ninguém, como muitas vezes acontece. Não, porque está na Bíblia, não sei o quê. O cerne vai ser o amor, o respeito, e à medida que a gente vai se conhecendo e vendo quanto a gente é miserável, a gente vai aprendendo, vai tendo a incapacidade de julgar o outro no processo do outro. Quanto mais a gente julga, menos a gente se conhece, porque quando a gente entra no processo de autoconhecimento verdadeiro, a gente vai vendo que a gente não é o último biscoito do pacote. Tem muita coisa para ser trabalhado, graças a Deus, porque isso traz a humildade necessária para que o processo aconteça da melhor forma possível. Então, o que eu quero dizer hoje é: busque primeiro o reino de Deus. E tudo o mais será acrescentado. E o reino de Deus, onde ele está? O reino de Deus está dentro de você. Tá bom? Espero que eu tenha me feito entender. Fica com Deus, muita luz, muita paz, muita abundância de todos os sentidos da sua vida. Um grande abraço, um beijo, tchau, tchau.